Você. E agora, vamos tratar da educação financeira. A gente sempre fala desse assunto aqui. E eu recebi um livro muito bacana que trata justamente desse tema. E o mais interessante é que o autor nos propõe o seguinte: transformar a nossa vida financeira tendo a Bíblia como guia. Isso mesmo, o escritor dessa obra é o Matheus Machado. Está conectado com a gente? Olha só o livro que ele escreveu aqui, A gente vai mostrar para você agora. Gente, que obra bacana, viu? Comecei a ler ontem, Matheus. Bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer estar aqui no Santo Café com vocês. Inclusive, estou com o meu cafezinho aqui também. E de lado também, claro, né? Estou com um livro aqui para a gente poder conversar bastante. Vou tomar até mais um café, viu? Já tomei um agora cedo, conversando com a Fernanda sobre outro tema. E eu quero saber, Matheus, eu comecei a ler seu livro ontem à tarde, recebi ontem à tarde, e aí eu consegui ler 5 capítulos. Achei muito interessante essa proposta de falar sobre administrar os recursos que Deus nos deu, que Deus colocou em nossas mãos e de forma inteligente, né? Tendo a Bíblia ali como nosso guia. Explica pra gente primeiro, de onde veio a inspiração para escrever esse livro? Olha, a inspiração ela vem muito da minha história pessoal. Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, muito prudente com as minhas escolhas financeiras e no dia a dia. E, ao mesmo tempo, eu fui criado, né, dentro da igreja, todo aquele caminho da primeira comunhão, do crisma, fui coordenador de movimento de jovens. Então, eu sempre tive uma ansiedade, uma vontade de unir aquilo que era a minha vocação profissional com aquilo que era uma coisa que eu sentia muito como um chamado, que era estar sempre envolvido nas coisas da igreja, estar sempre percebendo aquela oportunidade de fazer o bem pelo próximo. E aí, em 2019, o Papa Francisco iniciou um movimento chamado Economia de Francisco, que tem como objetivo, ele até usa um termo que eu acho particularmente muito bonito, realmar a economia e as finanças, ou seja, dar uma nova alma, tornar o mercado financeiro, tornar a nossa relação com o dinheiro mais humana, mais acessível, mais democrática. Então, ali em 2019, eu comecei a maquinar. Aí, em 2020, a convite de uma missionária católica, eu comecei a compartilhar sobre educação financeira, trazendo, né, muita inspiração bíblica com alguns grupos, com algumas comunidades. Então, ali nasceu o primeiro encontro, o primeiro curso, e esse ano, né, com a Ave Maria, está nascendo o primeiro livro. Então, veio daí a inspiração e a motivação. Uma parte do livro está escrito o seguinte: que a Bíblia tem 300 versículos sobre anjos, 500 versículos sobre amor, 700 versículos sobre fé e mais de 2.350 versículos falando sobre dinheiro e riqueza. Isso diz pra gente que é um tema cristão, é um tema que a gente deve debater e é um tema que não deve ser de forma alguma visto como ruim, né, o Matheus? Perfeito. Eu brinco que essa quantidade enorme de menções a dinheiro e riqueza na Bíblia, na minha concepção, é justamente para nos educar, né? Porque quando a gente ama, quando a gente gosta, mas a parte financeira, a parte de como a gente gere, administra os recursos que Deus nos proporciona, isso demanda uma prudência, sabedoria. Então, a Bíblia, inclusive no livro, você já deve ter visto, eu trago inúmeras passagens, algumas até ressignificando o contexto, que muitas passagens se tornam ditados populares, e aí são omitidas algumas partes da frase, são omitidos o contexto em que elas aconteceram, e outras também são extremamente educativas, outras realmente vão falar até sobre como cuidar do dinheiro, como se planejar antes de começar alguma coisa. Então, essa conexão entre ter mais de 2.350 momentos em que a Bíblia vai nos falar de dinheiro e riqueza, eu falo que é uma fonte quase inesgotável, se não inesgotável, de oportunidades para a gente entender que é possível, sim, fazer uma boa gestão financeira. E vale dizer, Wilker, que recursos, eles não se limitam ao dinheiro. Quando a gente fala de recursos, a gente tem que lembrar dos dons e talentos que nós possuímos, que muitas vezes podem tornar a nossa vida mais tranquila, mais feliz, porque quanto melhor a gente administrar esses recursos, mais nós poderemos fazer pelo próximo. Porque é só lembrar do contexto do amor, né? A gente fala que não é possível dizer que você ama o irmão se você não ama a si mesmo. Eu falo que a gestão dos recursos que nós possuímos segue essa mesma linha. Como que eu falo
que eu vou ajudar o próximo se eu não consigo hoje em dia nem me ajudar? Então é a gente encontrar esse ponto de equilíbrio. Certo. E no livro você fala muito sobre aquela história de servir a dois senhores, né? A Bíblia também trata disso. E as pessoas fazem uma interpretação muito incorreta disso, né? Como se o dinheiro fosse de todo mal. Mas não é bem assim. Se o dinheiro for usado de forma inteligente e usada da maneira correta, esse dinheiro pode servir a Deus também, né? Fala um pouco sobre isso pra gente, que eu achei muito bacana a forma como você colocou no livro. Excelente pergunta e provocação, né? Primeiro, eu gostaria de contar para as pessoas que esse livro ele foi todo revisado pelo Frei André Tavares, que é o prior dos dominicanos aqui no Brasil, uma ordem que tem como missão justamente evangelizar pela palavra, pela leitura. Então, eu tive esse privilégio de ter o Frei André revisando a minha obra, é um amigo e é uma pessoa que me ajudou muito a também tornar esse processo, né, cada vez mais didático para as pessoas. E esse caminho, Wilker, né, é só a gente pensar o seguinte: o que é o dinheiro? O dinheiro, ele é como se fosse uma cadeira. A cadeira, eu posso me sentar na cadeira, eu posso me acomodar, eu posso tirar um cochilo. Então, o que ela é? Ela é uma ferramenta. Ou eu posso pegar essa cadeira e, num momento de rompante, de raiva, eu posso até quebrar essa cadeira na cabeça de alguém. O dinheiro é ferramenta, é instrumento. Eu posso pegar o dinheiro e fazer o bem com ele, ou eu posso pegar o dinheiro e fazer o mal com ele. Ou seja, o dinheiro ele serve a quem? Ele serve a mim que possuo, ele serve a você que tem o dinheiro. Então, quem trabalha e recebe o salário, o dinheiro ele simplesmente é uma ferramenta na sua mão. E se você serve a Deus e o dinheiro serve a você, por natureza, por consequência, a quem o dinheiro vai servir? Ele vai servir à sua vontade. E se a sua vontade é servir a Deus, é fazer coisas boas, a natureza do dinheiro ela se torna uma natureza positiva, uma natureza boa. Tem pessoas que falam assim, o dinheiro atrai pessoas ruins. Digo, não. O que vai atrair pessoas ruins, muitas vezes, é a nossa falha de caráter. Quando a gente tem uma necessidade de ser elogiado, de ser bajulado. E aí você vai começar a ter perto de você pessoas que vão ficar te bajulando pelo que você tem e não pelo que você é. Então, essa sequência de o dinheiro nos serve e se nós servimos a Deus, a quem o dinheiro servirá, a quem os nossos recursos servirão, servirão a Deus. É só a gente pensar dessa forma. É só uma ferramenta. Como o livro é uma ferramenta de ensino, como a cadeira é uma ferramenta de descanso. Exatamente. É a forma como a gente usa, né? Tem mais a ver com o indivíduo. Então é bacana a gente pensar sobre isso, porque muita gente se prende a uma vida sem riqueza, porque acredita que o dinheiro ali é a raiz de todo mal. Inclusive, tem gente, isso se transformou num ditado popular errado, né? Porque a Bíblia diz o seguinte, lá em Timóteo, está dizendo assim, ó, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E aí, isso aí se tornou o seguinte ditado popular: o dinheiro é a raiz de todos os males. Então tem uma diferença muito grande, né? Uma palavrinha fez toda a diferença aí. E é importante, né, a gente sempre fazer o estudo bíblico. A palavra amor, nessa tradução, ela em outras traduções também é tratada como o apego ou o excesso de apego. Então, é importante a gente ver que nesse contexto, quando ele nos coloca o amor ao dinheiro, está querendo dizer, quando você se apega excessivamente, quando você valoriza demais. Então, quando a gente tira essa palavra, né, da frase e transforma num ditado popular, falando, não, isso está na Bíblia, primeiro, nós estamos errados. Né? Não é isso que está na Bíblia. O que está na Bíblia é o que acabou de ser dito pelo Wilker. O amor ao dinheiro é aquele apego, gente. Quando a gente se apega demais, por exemplo, ao trabalho, você começa a faltar da festa de aniversário dos filhos, não vai na apresentação da escola, não encontra os seus amigos. Quando você se apega demais a qualquer situação, a comida, aquilo vai se tornar gula. Quando você se apega demais a um relacionamento, você se torna dependente emocional de outra pessoa. Ou seja, nada disso é saudável. Então, em que momento nós podemos imaginar que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, vai fazer bem para alguém? É claro que não vai. É importante a gente entender o contexto em que aquilo foi mencionado, porque senão a gente coloca o dinheiro como se fosse um inimigo na nossa vida. E aí o que a gente perde? A gente perde a oportunidade de transformar aquela ferramenta, aquele instrumento, em algo positivo na nossa vida. Quantas vezes a gente passa dificuldade financeira, a gente tem um problema de saúde na família, a gente tem um imprevisto e a gente precisa correr atrás de alguém que tem dinheiro.
Então, quando a gente faz isso, a gente entende que o dinheiro não é sempre negativo, muito pelo contrário, é como nós significamos o dinheiro na nossa vida. Então, é importante, Wilker, que as pessoas que estão nos acompanhando entendam que a forma que a gente vai interpretando isso influencia muito na forma que nós gerenciamos os recursos que a gente tem. Porque aí a pessoa começa a falar assim: não, não, dinheiro não é importante. Importante para mim é a minha fé. Olha, importante para mim é com quem eu estou. Tudo isso é importante, porque na verdade até o Frei André, no prefácio do livro, ele faz uma menção muito bacana a uma pregação de Santo Tomás de Aquino, quando ele diz, quando ele cita lá, né, que o menino Jesus, ele cresceu em todas as dimensões. Ele cresceu em estatura, ele cresceu em graça, e ele diz, ele traz essa abordagem da passagem da pregação de Santo Tomás. Nós também devemos tomar esse cuidado. Estamos nós crescendo em todas as dimensões, porque o Deus que é Deus das coisas imateriais, que é Deus do amor, que é Deus da fé, também é o Deus das coisas materiais, dos instrumentos, dos recursos. O próprio São José, Wilker, ele foi um empreendedor, ele foi alguém que teve que fazer gestão financeira para que a sua família pudesse ter a necessidade atendida. Então é importante nós lembrarmos, quando nós conflitamos com o dinheiro, muitas vezes nós estamos dizendo para aquele recurso que Deus está nos dando a oportunidade de alcançar, que aquilo não é importante para a gente. E de que forma, então, um cristão deve ver o dinheiro e tomar suas decisões financeiras? Primeiro, ver o dinheiro como mais uma ferramenta que pode tornar a sua vida muito melhor ou, no caso da falta dele, muito mais difícil. Essa é a frase que pode resumir a nossa relação com o dinheiro. É uma ferramenta, um instrumento que pode potencializar aquilo que você tem de bom ou pode potencializar aquilo que você tem de ruim. Isso, quem vai definir o destino é o seu caráter, é a sua personalidade, é como você enxerga o dinheiro. E sobre como gerenciar, eu até aconselho, você ainda vai chegar nesse momento, mas a gente tem lá na página 88 do livro, uma passagem que eu trago de Lucas. Vocês vão ver, pessoal, quando vocês acessarem o livro, que existem as passagens. Eu vou ler rapidamente essa passagem aqui para vocês entenderem. Ela diz: quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la? Para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, olha só, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. O que é isso? É uma lição de planejamento. Se você quer planejar qualquer coisa na sua vida, antes segue esse caminho do planejamento, de fazer as contas, de entender qual é o momento certo, quanto você deveria poupar, como colocar aquele dinheiro para trabalhar a seu favor. Tudo isso pedindo a sabedoria e pedindo discernimento. Então, é possível que a gente avance, prospere, caminhe bem na nossa vida financeira, seguindo a luz da Bíblia, seguindo aquilo que a gente tem, preservando os nossos princípios e preservando os nossos valores. Gostei bastante, viu? Agora, muita gente acredita que ganhar muito dinheiro, fazer dinheiro, é renunciar a Deus. Isso tem algum sentido? Não tem sentido nenhum, porque, como a gente falou, se aquilo que nós possuímos, os nossos recursos, dons e talentos, eles existem para que a gente também sirva e atenda à obra de Deus, qual o sentido de dizer que se a partir de agora eu ganhar dinheiro, eu vou renunciar a Deus? Muito pelo contrário, pensa da seguinte forma: se você ganhar dinheiro, sempre mantenha os seus princípios e os seus valores à frente disso. E assim você vai se tornar uma pessoa que vai poder transformar a vida de muitas pessoas, começando pela vida da sua família. Se você quer educar os seus filhos, se você quer fazer uma viagem, se você ainda nem tem uma reserva de emergência. Então, ganhar dinheiro, gente, não significa renunciar a Deus. Mas se você está curioso para se aprofundar nisso, eu te recomendo fazer a leitura do livro, né? Fazer esse estudo. Por quê? Porque o livro eu vou trazer a passagem. Aí você corre lá na Bíblia, lê, porque aí você vai confirmar, ele não está falando mentira, não. E aí, de repente, a gente começa a mudar o seu comportamento. E no guia também tem um manual prático de como você implementar essas mudanças no seu dia a dia. Então, vale a pena para quem quer ter uma vida financeira mais tranquila e seguindo a luz da Bíblia, também poder adquirir mais conhecimento através do livro.
Você fala também no livro sobre a questão do consumismo ou sonho. A gente acaba fazendo uma certa confusão com isso, né? Com certeza. Primeiro é importante as pessoas definirem, entenderem que consumo é necessário, né? Todos nós sabemos, todos nós precisamos consumir. E eu não estou falando isso está até em cartas encíclicas, né, do Vaticano, isso está em vários documentos papais. A gente precisa comer, a gente precisa vestir roupa, enfim, a gente precisa dos cuidados básicos. Agora, consumismo é quando a gente perde a mão, a gente erra e perde o limite. Quando a gente começa a olhar só para o consumismo, Wilker, o que a gente está fazendo? A gente está dizendo que eu preciso de tudo e que eu preciso de tudo agora e que eu não consigo me planejar e que eu não posso parar. E aí é quando a gente começa a pegar tanto o consumismo e perder os nossos sonhos. Por quê? Porque para eu alcançar os meus sonhos, eu vou ter que abrir mão de algo hoje, eu vou ter que renunciar a alguma coisa hoje, para poder guardar aquele dinheirinho, para que chegue daqui um ano e meio, 2 anos, eu possa fazer aquela peregrinação, eu possa fazer aquela compra que eu tanto sonhei, trocar o meu carro, reformar a minha casa. Isso sim é sonho, só que o sonho ele tem que se tornar meta, né? O sonho ele tem que estar ali sendo regado, cuidado no dia a dia. Eu gosto muito de pensar na parábola dos talentos, porque a gente tem 3 exemplos ali que mostram como nós podemos nos comportar. Deus vem e te dá 2 recursos interessantes para você trabalhar, 2 dons e talentos. Você pode fazer como aquele que teve só um, enterrar e esconder e falar, não, isso aqui, não vou fazer nada com isso não. Ou você pode multiplicar os dons e talentos que Deus te deu. Porque você pode ter certeza de uma coisa, você que está nos acompanhando. Você tem inúmeros dons e talentos que Deus entregou na sua vida. Agora, se você não lapidar esses dons e talentos, se você não trabalhar esses dons e talentos, eles vão morrer, eles vão secar, eles vão ficar lá escondidos. E aí você, pensando na parábola dos talentos, cabe pensar também, se em algum momento ali você se encontrar com Deus, o que você vai falar para Ele? Senhor, o Senhor me deu oportunidades, mas eu achei que não valia a pena. Eu achei que eu não era bom o suficiente se você nem tentou. Todos nós temos o direito de ser felizes, de tentar, de prosperar. Agora, como nós usamos os dons e os talentos que nós possuímos é que vai determinar se a gente vai ter uma vida mais tranquila ou não. E eu falo com propriedade, Wilker, porque eu venho de família simples, meu pai é caminhoneiro, minha mãe professora, e eu vi, graças a Deus e a muito trabalho deles, eles prosperarem, eles alcançarem uma vida muito bacana. E tenho inúmeras alunas, pessoas que já conviveram comigo, que tinham uma condição muito apertada e, de repente, descobriram que também faltava uma gestão financeira no dia a dia. Faltava cuidar melhor daquele dom e daquele talento. Gente que começou a ter uma renda extra vendendo bolo, vendendo cosméticos, ou seja, se reinventando. E isso o brasileiro sabe fazer bem, né? A gente é criativo, a gente sempre pensa ali uma forma de sair do aperto. Agora, não adianta todo mês ficar correndo para sair do aperto. O ideal é você se planejar para não entrar mais no aperto. Quando a gente fala de finanças, não tem como não usar essa palavra, né? Planejamento. E aí a gente entra na questão dos perfis financeiros, né? Acho que isso é complexo da gente entender, muita gente não admite seu perfil financeiro. E aí você traz uma frase do Will Smith aqui, que ele diz assim, ó: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas de que não precisam para impressionar pessoas de que não gostam. Acho que isso resume bem, né? É uma frase já famosa, mas que vale a gente lembrar, porque é exatamente o comportamento que muita gente tem hoje em dia. E eu não fujo disso também, não. Acho que eu também já devo ter feito isso em algum momento, viu? Todos nós somos influenciáveis, né? Todos nós abrimos ali uma rede social ou vamos a uma festa de família ou com amigos e em algum momento a gente acaba se permitindo comparar. Aí você compara, fala, olha, a roupa da outra pessoa é mais bonita, aquele óculos, aquele carro, porque nós somos, né, influenciáveis. Agora, a gente tem que entender o que é mais importante para nós naquele momento. Eu até trago essa frase do Will Smith, nem só porque ela é famosa, mas também para mostrar para as pessoas que a gente pode se inspirar, sabe, em momentos interessantes ali, porque às vezes a gente fica pensando assim, não, vai vir uma palavra para mim, vai vir uma mensagem, e aí você fica anos esperando, e às vezes aquele amigo que você menos espera poderia ser uma ótima influência para você. Então, em relação aos perfis financeiros, para simplificar e falar de forma bem rápida, são 5 perfis principais, que eu falo que são as pessoas que vivem no alto risco, ou seja, aquela pessoa que vive muito perigosamente,
sabe? Aquela pessoa que não tem controle financeiro nenhum, que volta e meia está na dívida, que a situação é sempre crise, 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 mas que também não faz nada para mudar. Você tem o aventureiro, que é aquele que tem alguns meses bons, mas aí ele se aventura para caramba, arrisca demais, dá o passo maior que a perna e acaba também tendo muitas dores de cabeça, não está muito preocupado com o controle financeiro. E aí a gente vem para o meio termo, que é o equilibrista, que é um pé lá, um pé cá. De vez em quando ele está bem, de vez em quando ele está mal, e aí ele até faz uma reservinha, mas no mês mal ele já acaba com a reserva inteira e volta para o negativo. E a gente indo para o lado positivo, você vai ter o construtor e o visionário, que são aquelas pessoas que já começam a planejar, que já começam a cuidar melhor da vida financeira, e essas sim, guardam um dinheirinho, fazem uma reserva, e é importante para quem está acompanhando, isso não acontece da noite para o dia. Você não vai fazer uma reserva inteira da noite para o dia, você não vai ter, né, um monte de dinheiro guardado ou conseguir fazer aquela super viagem da noite para o dia. Mas com a constância, eu te garanto, em 1, 2 anos você já vai sentir uma diferença muito grande, porque você vai estar um pouco protegido, vai poder fazer aquela viagem. Então, os perfis financeiros são 5, né? Acho legal as pessoas tentarem se identificar onde elas estão hoje, mas com a seguinte mensagem: onde você está não significa que você vai estar lá para sempre, tá? Existe uma grande oportunidade para você avançar. Exatamente, muito bacana a leitura, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo livro. Nosso tempo infelizmente acabou, mas dava para a gente conversar bastante sobre esse assunto, né? Como administrar os recursos que Deus coloca em suas mãos. Gostei bastante. Ô, Matheus, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer essas informações, compartilhar seu conhecimento. O site para você aí que quer adquirir o livro está aparecendo na tela, vale a pena, viu? Comece aí essa leitura, acho que você vai começar a ver as finanças de uma maneira diferente. Tem muito a ver com a forma como você usa o dinheiro, nem tanto quanto com a quantidade de dinheiro que você ganha. Essa é uma verdade, até porque tem muita gente que ganha muito dinheiro e está endividada. Matheus, obrigado, viu? É verdade. Obrigado a vocês, Wilker. Um bom dia para vocês, um bom dia para todo mundo. E convido as pessoas também a me acompanharem nas redes sociais, @Mateus Finanças, Mateus com TH e o Finanças sem cedilha. Um bom dia. Bom dia, tá feito o convite. Tchau, tchau.